Você já se sentiu sobrecarregado? Como se a cada dia a vida estivesse mais pesada? Às vezes carregamos fardos, sem nem perceber, que nos consomem silenciosamente, que matam nossa disposição e afetam nossa paz. Mas e se eu dissesse que existe uma forma de aliviar esse peso em silêncio? Neste vídeo, vamos explorar o mundo do estoicismo e aprender como eliminar silenciosamente 10 fardos que carregamos. Existe um tempo para cada coisa acontecer em nossas vidas, um tempo para o aprendizado e um tempo de alívio. Chegou a hora de você viver uma vida mais leve e significativa, resgatando sua disposição e desenvolvendo uma mentalidade mais resiliente. Mas antes, preciso te contar que para esse vídeo chegar a você, outra pessoa teve o cuidado de inscrever em nosso canal, curtir e deixar um comentário. Faça o mesmo, e assim você nos ajuda a levar essa clareza mental para outras pessoas que precisam. Primeira lição: quem te fez mal não merece sua atenção. Se alguém traiu sua confiança, te magoou, principalmente um amigo, alguém da sua família ou quem já foi muito próximo de você, não se sinta obrigado a dar uma explicação detalhada ou a confrontar a situação de forma dramática. Algumas vezes, os relacionamentos se rompem e a melhor opção é se afastar e seguir em frente. Quem te machuca não merece sua atenção. Não se trata de vingança ou de fazer as pazes, mas sim de proteger sua paz interior. Você não precisa estender a mão ou comprometer seu próprio bem-estar por alguém que quebrou sua confiança. Discretamente, evite o drama em silêncio, mantendo a distância e foque em cuidar de si mesmo. Deixe que o tempo mostre as consequências das ações de cada um. Isso fará com que ambos tenham a oportunidade de crescer. Seja autêntico e não mantenha em sua vida pessoas que não o respeitam. Todos merecem ser valorizados como são, não pelo que possuem ou pelo que podem fazer pelo outro. Então, se afastar de quem não o valoriza pelo que você é, acaba sendo uma escolha corajosa e saudável para sua saúde mental. Como Marco Aurélio disse, a melhor vingança é não se tornar como aqueles que nos prejudicaram. Não se rebaixe ao nível de uma pessoa que te prejudicou ou quebrou sua confiança. Em vez disso, invista em si mesmo. Se você gasta tempo e energia pensando no que poderia dizer a essas pessoas, querendo cobrar uma satisfação e se sentindo indignado com o que aconteceu, você está usando um tempo precioso da sua vida com quem não se importa nem um pouco com você. Corte esses pensamentos e comece a olhar para dentro. Comece a cuidar das suas feridas e fortalecer sua mente e alma a cada dia. O que realmente importa é como você cultiva seu caráter. A filosofia do estoicismo nos ensina que, ao enfrentar adversidades e desafios diários, devemos cultivar a resiliência, a integridade e o autocontrole. Essas virtudes formam a base de um caráter sólido, capaz de resistir às tempestades da vida e de prosperar em qualquer circunstância. Segunda lição: metas desnecessárias. Durante nossas vidas sempre fazemos escolhas, enfrentamos decisões importantes e precisamos agir com autenticidade. Nesse processo, é crucial reconhecer quando certos objetivos não estão mais alinhados com nosso propósito verdadeiro. Muitas vezes carregamos metas que já não fazem mais sentido para nós. Por isso, deixá-las para trás não é apenas necessário, mas essencial para nos concentrarmos no que realmente importa. Durante essa jornada, a discrição é fundamental. Não sai divulgando cada decisão sua com o mundo, nas suas redes sociais, com seus colegas antes de realizá-las. Somos donos do nosso silêncio, mas escravos de nossas palavras. Deixe que os resultados falem por você. Quando você age com cautela, você protege seus valores fundamentais, garantindo que suas ações estejam em sintonia com eles. Comece a mudar em silêncio. Crie novas metas e adapte-se à nova realidade que você deseja para a sua vida discretamente. E comece a valorizar a privacidade nas suas escolhas. Esse comportamento simplifica a vida porque você não precisa mais se manter no centro das atenções ou sentir necessidade de ser notado. Nas palavras de Sêneca, não é que tenhamos tão pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito. A vida que recebemos não é curta, mas nossas ações e nosso modo de viver a torna curta. Desperdiçamos muito do que temos. Sêneca nos lembra do quanto é importante focar em metas realmente verdadeiras,
e deixar de lado o que é supérfluo e superficial. Um exemplo disso é desistir da ideia de agradar todo mundo e aceitar que nem todos vão gostar de você. Não importa o quanto você queira ou se sacrifique para agradar. Deixar essa meta de lado vai te dar liberdade para agir como você é, sem o peso de agir sempre preocupado com o que os outros vão dizer ou pensar a seu respeito. Geralmente, pensamos que metas são apenas materiais, como comprar um carro ou ter uma casa, mas também criamos objetivos emocionais, alimentados por nossos comportamentos. Comece a perceber quais são suas metas desnecessárias. Se você sempre busca fazer de tudo pelos outros, se você busca sempre aprovação ou espera nunca ser contrariado. Identificá-las te dá o poder de mudar suas ações e mudar o curso da sua vida. Comece a focar no que importa. Terceira lição: descontrole emocional sob pressão. Um dos maiores pesos que podemos carregar é o descontrole emocional e as consequências que isso traz para nossas vidas. Nesta lição, aprenderemos como é importante manter a calma e falar de maneira tranquila quando nos sentimos frustrados e irritados. Por exemplo, durante uma reunião de trabalho, onde todos estão sob pressão. Todos nós já passamos por momentos em que é difícil não perder o controle, ou onde o desejo de defender nosso ponto de vista muitas vezes muda nosso tom de voz para a agressividade. No entanto, é melhor usar essa energia para falar de forma calma e firme. Isso não só nos ajuda a manter a compostura, mas também a controlar nossas emoções internas. Pense na última vez que você viu alguém perder a calma e como isso afetou você, causando desconforto ou decepção. Agora, imagine alguém que, mesmo em meio ao caos, permanece calmo e fala suavemente. É isso que devemos tentar ser. Nos momentos mais difíceis, nos verdadeiros testes de nosso espírito, podemos encontrar nossa força, transformando raiva em ação positiva e frustração em foco. Essa mudança é quase uma alquimia da alma. O filósofo Heráclito dizia que manter a calma é uma das maiores virtudes. Ele nos lembra que, no meio da tempestade, ser sereno é nossa melhor defesa e mostra nossa verdadeira coragem. Então, quando sentir suas emoções se intensificarem, lembre-se dessa sabedoria. Saber permanecer calmo e falar baixo, quando todo mundo ao redor espera por gritos, não é apenas uma virtude, é realmente um superpoder. São Francisco de Assis uma vez disse: onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, fé. Onde há erro, verdade. Onde há desespero, esperança. Onde há tristeza, alegria. Onde há trevas, luz. Esse pensamento nos motiva a ser calmos e silenciosos, até nos momentos mais turbulentos, usando-os como oportunidades para demonstrar compaixão e resiliência. Ao cultivar a calma e falar suavemente, não só mantemos nossa dignidade, mas também criamos um ambiente melhor para a comunicação verdadeira florescer. Isso nos ajuda a controlar nossas emoções e a influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. Portanto, em situações de grande emoção, busque essa força interior e lembre-se que seu maior poder está na capacidade de manter a calma e usar suas palavras para acalmar, e não para incitar mais conflito. Quarta lição: a busca por validação. A maior liberdade da nossa vida começa quando deixamos esse peso para trás, a busca pela aprovação dos outros. Imagine-se no centro de um palco, com luzes fortes sobre você e muitas pessoas ao redor prontas para julgar cada movimento seu. Essa imagem mostra bem o quão sufocante pode ser viver sempre tentando agradar os outros. Agora pense em você saindo desse palco e indo para um lugar tranquilo, onde só a sua voz importa. Essa mudança representa a importância de valorizar sua própria opinião, em vez de sempre buscar a aprovação alheia. Viver tentando satisfazer os outros nos afasta de quem realmente somos e do que realmente queremos. É como se estivéssemos usando roupas que não nos servem, apenas para atender às expectativas dos outros. Pense nos momentos em que você se sentiu realmente feliz. Provavelmente foram os momentos em que você agiu de acordo com seus próprios valores e crenças, sem se preocupar com o que os outros pensariam. Essa fidelidade aos seus princípios é o que define a autenticidade. Viver de forma autêntica significa respeitar a si mesmo, não viver em busca de aprovação externa.
Para começar a adotar essa postura no dia a dia, faça uma pausa antes de tomar decisões e se pergunte: estou fazendo isso por mim ou para satisfazer alguém? Essa pergunta simples pode ajudar muito a alinhar suas ações com seus valores pessoais, levando a uma vida mais autêntica e gratificante. Deixar de lado a necessidade de validação externa não é só um ato de rebeldia. É um ato de amor próprio e de respeito pela sua individualidade. Ao fazer essa escolha conscientemente, você não só ganha poder sobre sua própria vida, mas também desenvolve um respeito mais profundo por si mesmo e pelo seu espaço pessoal. Adotar essa abordagem pode mudar profundamente sua vida. Ao decidir viver de acordo com seus próprios termos, você descobre uma liberdade que é ao mesmo tempo estimulante e tranquilizadora. Esse é o verdadeiro significado de viver uma vida autêntica, enriquecida por um profundo senso de autoaceitação e paz interior. Quinta lição: compartilhar demais. Essa lição nos ensina a importância de ser reservado, especialmente em situações delicadas, como o término de um relacionamento, seja ele de amizade ou romance. Porque acabou, porque não são mais amigos, porque o casamento de vocês não deu mais certo. Nesses momentos, é crucial manter a discrição sobre os detalhes íntimos que você viveu. Mesmo que tenha acabado, e que não tenha acabado tão bem, divulgar os detalhes íntimos, ou as razões que levaram à separação, pode infringir a privacidade das pessoas envolvidas que compartilharam esses momentos com você. Alguém se abriu e confiou em você, e quando o relacionamento termina, você simplesmente sai falando todos os detalhes, para quem quiser ouvir. Essa atitude diz muito sobre seu caráter e alimenta todo tipo de fofoca e curiosidade sobre sua vida, complicando ainda mais a situação. A maioria das pessoas não querem te ajudar ou se preocupam com você. Algumas até secretamente ficarão felizes com sua decepção. Em vez de expor sua vida e intimidade, é mais saudável refletir sobre o que aconteceu. Isso ajuda a manter a privacidade de todos e também promove um processo de cura pessoal mais profundo. Se sentir vontade de falar sobre esses assuntos, pode ser sinal de que há emoções que ainda precisam ser resolvidas. Antes de pedir conselhos ou buscar soluções externas, é bom tirar um tempo para refletir e entender seus sentimentos. Isso garante que o fim de um relacionamento seja tratado com dignidade e não se torne assunto no grupo da sua família ou dos seus amigos. Agindo assim, você protege seu bem-estar emocional e o das pessoas envolvidas diretamente, promovendo uma recuperação mais respeitosa e discreta. Compartilhar demais pode parecer uma forma de se conectar com os outros, mas você acaba se expondo desnecessariamente. Este hábito pode deixar sua vida pessoal aberta a julgamentos e influências que muitas vezes são negativas. No estoicismo, aprendemos a nos reservar, porque quando você mantém partes da sua vida privada, você ganha mais controle e autonomia sobre sua própria narrativa. Além disso, Sêneca aconselha que devemos ser seletivos com quem compartilhamos nossos pensamentos mais íntimos e nossos planos futuros. Isso não só protege suas ideias de críticas prematuras, mas também previne que você seja influenciado por opiniões que podem desviar você de seus verdadeiros objetivos. Portanto, pense bem sobre o que, como e com quem você compartilha sua vida. Isso não quer dizer que você deva se isolar ou não compartilhar mais nada, mas sim que é importante encontrar um equilíbrio entre o que você compartilha e o que não precisa ser dito. Essa postura permite que você preserve sua integridade e que mantenha o foco no que é verdadeiramente importante para você. Como Marco Aurélio nos lembra, muito frequentemente, as pessoas se confundem ao falar mais do que é necessário quando a alma beneficia do crescimento silencioso. O silêncio nos dá espaço para pensar com clareza e entender a nós mesmos. Compartilhar nossos planos e sentimentos apenas com pessoas de confiança ajuda a manter nossa integridade e equilíbrio, permitindo que você cresça de maneira tranquila e verdadeira. Sexta lição: falar mal dos outros. Falar mal dos outros, criticar alguém, apontar um defeito pode parecer um alívio e até faz com que a gente se sinta bem por um momento. Quantas vezes você já fez isso e se sentiu leve depois? E esse falso sentimento muitas vezes nos faz manter esse hábito diariamente.
Nessa lição, vamos abordar por que falar mal dos outros é um hábito que você deve eliminar da sua vida. Pense na última vez que ouviu alguém criticando outra pessoa. Isso pode ter feito você duvidar da confiabilidade dessa pessoa, porque se ele fala mal de alguém que não está, quando você não estiver presente, o próximo assunto pode ser você. Quando você critica alguém, causa a mesma impressão negativa do seu caráter. Usar as palavras com cuidado vai além de ser diplomático. É essencial para construir uma reputação que gera confiança e respeito. Não é preciso gostar de todos, mas é importante respeitar a todos e lembrar que cada um tem suas próprias lutas e vive em seus próprios dilemas, que muitas vezes desconhecemos. Diante de uma situação, nosso primeiro impulso é o julgamento e dar nossa opinião crítica ou negativa sobre o assunto. Mas também temos o poder de mudar como vamos interagir e escolher a empatia e a compreensão. Isso pode ser difícil, mas abre espaço para você ver cada situação de uma outra forma. Adotar essa postura não é apenas uma forma de manter a paz, como também ajuda a entender a complexidade das emoções humanas e nossas interações. Além disso, esse hábito de falar mal dos outros ou criticar o tempo todo pode nos distanciar da essência do estoicismo, que é viver uma vida pautada pela virtude e pelo respeito a todos. Sêneca nos alerta sobre os perigos desse comportamento, destacando que ao falar mal dos outros, nos expomos a sermos julgados da mesma forma. É crucial, portanto, rever as nossas intenções e as palavras que escolhemos usar. Estamos procurando construir ou destruir? Nossas palavras refletem uma intenção genuína de melhorar as coisas ou simplesmente desabafar nossas próprias frustrações ou ciúmes. Portanto, em vez de falar mal, devemos nos esforçar para nos comunicarmos diretamente com aqueles com quem temos problemas ou simplesmente optar pelo silêncio quando não podemos dizer algo construtivo. Esta disciplina não só nos tornará mais respeitados e confiáveis, mas também promoverá um ambiente mais positivo e cooperativo em nosso ambiente. Marcos Aurélio também nos lembra que devemos agir para que possamos viver em harmonia com os outros. Evite julgar, deixe de lado a vontade de assumir que você é melhor que o outro. Esteja aberto. Ao praticar a empatia e promover o entendimento, você não apenas constrói pontes, mas também se torna capaz de navegar com habilidade e sensibilidade nas águas turbulentas dos relacionamentos. Isso me faz lembrar de uma citação de Mahatma Gandhi: fale apenas se suas palavras forem melhores que o silêncio. Esse pensamento nos incentiva a pensar antes de falar e escolher o silêncio quando a alternativa é criticar ou falar mal de alguém. Essa prática de restrição é um exercício de ética e moral que nos eleva como indivíduos e também enobrece aqueles que nos cercam. Então, na próxima vez que sentir vontade de criticar alguém, lembre-se do poder das suas palavras. Escolher não disseminar negatividade ajuda a criar um ambiente mais positivo e construtivo para todos. Isso é um desafio, mas também define nosso caráter e integridade. 7ª lição: pare de se comparar. Esta lição nos mostra o quanto pode ser cansativo se comparar o tempo todo com os outros e como isso nos rouba a alegria de viver. Imagine estar numa esteira que nunca para, como se estivesse correndo sem fim. Assim é a comparação constante, que nos faz sentir sempre atrasados, que nos aprisiona em um ciclo de insegurança e insatisfação. Mas, e se decidíssemos mudar isso? E se começássemos a valorizar nossas próprias características, nossos erros e vitórias, por menores que sejam? A ideia não é ignorar os outros, mas sim abraçar nossa própria vida, reconhecendo nossa jornada, com tudo o que ela tem de único, real e sem filtros. A vida não é uma peça com um roteiro onde todos seguem as mesmas regras. Pelo contrário, ela é cheia de surpresas, imprevisível e repleta de diversidade. Cada um de nós tem sua própria história, com seus altos e baixos, que mostram nossa força e singularidade. Quando você aceita e valoriza sua própria história, desde as dificuldades até a alegria das vitórias, você não está apenas progredindo, está também mudando as regras do jogo a seu favor. Isso permite realmente apreciar cada passo dado, sem a pressão e necessidade de estar sempre medindo seu sucesso pelo dos outros. O filósofo Epicteto disse algo importante: controle suas percepções, direcione suas ações corretamente,
Aceite de bom grado o que está fora de seu controle. Isso nos ensina a focar em nosso próprio caminho, em vez de nos perdermos comparando-nos com os outros. Adotar essa visão nos traz paz interior e um grande respeito por nossa individualidade e nossa própria jornada. É fundamental parar de se comparar tanto e começar a prestar mais atenção no nosso próprio crescimento e nas pequenas vitórias do dia a dia. Isso muda nossa experiência de vida. Em vez de ser uma competição constante, a vida se torna uma jornada de autoconhecimento e aceitação. Por fim, essa lição nos incentiva a valorizar cada parte da nossa vida, lembrando que cada um de nós tem seu próprio caminho a seguir. O verdadeiro sucesso é estar em paz com quem somos e o que temos, não estar sempre tentando alcançar um padrão estabelecido por outros. Ao abraçarmos nossa individualidade, desbloqueamos um potencial incrível para crescimento pessoal e verdadeira satisfação. 8ª lição: não viva só nas redes sociais. Nesta lição, discutimos como o uso excessivo das redes sociais pode nos levar a ver apenas os melhores momentos da vida dos outros, criando uma imagem distorcida da realidade. Isso traz um peso enorme para nossas vidas, porque a todo momento nos sentimos insatisfeitos com o que temos, nos comparando com histórias e realidades perfeitas vividas apenas em minutos da internet. Por isso, é fundamental utilizar as redes sociais com um propósito definido, como buscar inspiração, fazer conexões significativas ou obter informações úteis, e depois se reconectar com a realidade da nossa própria vida. Uma boa estratégia para reduzir os efeitos negativos das redes sociais é definir horários específicos para usá-las, como após o café da manhã ou depois do trabalho. Isso ajuda a evitar que elas dominem todo o seu dia. Antes de ficar online, é importante fazer uma pausa e se perguntar: isso é construtivo ou apenas uma distração? Essa prática nos ajuda a focar no que realmente importa, em vez de perder tempo com rolagens sem fim nas redes. Se perceber que as redes sociais estão afetando seu humor ou autoestima, é hora de fazer uma pausa delas. Aproveite esse tempo longe das telas para se dedicar a atividades reais que valorizem sua vida e sua história pessoal. Fazendo esses ajustes, você cria espaço para apreciar sua própria vida, sem as comparações intermináveis e com mais foco no que realmente é importante para você. Recentes estudos em neurociência têm mostrado que o uso excessivo de celulares pode alterar partes do cérebro responsáveis por funções como atenção e controle de impulsos e capacidade de empatia. O uso excessivo pode também contribuir para o desenvolvimento de ansiedade e depressão, especialmente devido à comparação constante nas redes sociais. Por isso, é crucial usar as redes sociais de maneira crítica e ativa, sempre questionando o impacto delas em nossa saúde mental e bem-estar geral. Práticas como mindfulness e limitar o tempo de tela são formas que podem ajudar a manter um equilíbrio saudável entre a vida online e offline. Ao entender os desafios das redes sociais, podemos usá-las de forma mais saudável e produtiva. Isso não só protege nossa saúde mental, mas também nos ajuda a valorizar nossa própria jornada de vida, destacando a importância de viver o presente de forma autêntica e significativa, longe das distorções das comparações online. 9ª lição: perfeccionismo. Na nossa busca pelo autoaperfeiçoamento, é crucial entender os problemas do perfeccionismo. Embora possa parecer algo bom no começo, o perfeccionismo muitas vezes leva ao estresse e à constante sensação de não ser bom o suficiente. Ele nos faz buscar padrões muito altos e temer cometer erros. No entanto, aceitar nossas imperfeições é vital para crescermos pessoalmente e sermos felizes. Na vida e na arte, a verdadeira autenticidade e riqueza surgem quando permitimos espaço para a imperfeição. Para lidar com o perfeccionismo, é importante aceitar suas limitações e entender que errar faz parte do aprendizado. Troque o objetivo de ser perfeito pelo desejo de alcançar a excelência, fazendo o seu melhor e sabendo que sempre há espaço para melhorar. Pratique ser gentil consigo mesmo, mesmo quando as coisas não saírem como esperado, celebrando seus esforços e entendendo que cada passo é parte importante da sua jornada. Também é essencial reformular o que você considera sucesso. Não o veja como um resultado perfeito, mas como um caminho cheio de aprendizado e crescimento pessoal.
Deixar de lado o perfeccionismo abre um mundo de possibilidades, onde os erros são oportunidades para melhorar. Essa nova visão promove uma vida mais relaxada e autêntica, ajudando você a apreciar a beleza de ser quem você é e a trilhar seu próprio caminho. Leonard Cohen, em sua música Anthem, diz algo muito inspirador sobre superar o perfeccionismo. Há uma rachadura em tudo, é assim que a luz entra. Essa frase nos lembra que é através das nossas falhas e imperfeições que a verdadeira beleza e luz podem surgir, incentivando-nos a aceitar nossas falhas como parte essencial de quem somos. Aceitar as imperfeições como partes do nosso crescimento é libertador. Isso nos permite aceitar a impermanência e imperfeição de nossas vidas, reconhecendo que cada falha é um aspecto de nossa rica e variada experiência humana. Por fim, ao nos afastarmos da busca incessante pela perfeição, criamos espaço para mais alegria e menos pressão em nossas vidas. Isso leva a uma vida mais equilibrada e satisfatória, onde superar o perfeccionismo se torna não apenas possível, mas profundamente benéfico. Adotar essa abordagem não só melhora nossa saúde mental, mas também nos permite viver de forma mais completa e autêntica. 10ª lição: fofocas. Antes da internet, existiam várias revistas e seções inteiras de jornais dedicadas à fofoca. Hoje existem blogs, Instagram, Facebook, programas de TV. Tudo porque a fofoca atrai muita gente e é uma distração tentadora, muitas vezes porque acreditamos que ela nos aproxima das pessoas. Mas, na verdade, ela pode de fato minar nossa integridade. Palavras têm poder, como sementes que podem criar jardins belos ou espalhar ervas daninhas. Quando escolhemos enriquecer nossas conversas com bondade e compreensão, ajudamos a cultivar um ambiente de confiança e respeito. Resistir à fofoca é um grande desafio. Às vezes, pode parecer fácil e até justificável ceder a ela, mas vale a pena resistir. Pense nisso como um jardineiro cuidando de seu jardim. Cada palavra que falamos é como plantar uma semente. Se plantarmos sementes de fofoca, nosso jardim pode se encher de ervas daninhas que sufocam as plantas saudáveis e impedem o crescimento de algo mais bonito. Quando estiver em uma roda de amigos e perceber que a conversa vai incluir uma fofoca, pare e pense na pessoa em questão como alguém que enfrenta suas próprias batalhas, assim como você. Pergunte a si mesmo se gostaria que em seus momentos mais difíceis, você fosse o assunto da distração da conversa dos outros. Pensar assim nos ajuda a escolher palavras que nutrem e constroem, em vez de palavras que derrubam e destroem. Evitar a fofoca não é só uma questão de criar um ambiente mais positivo, é também uma forma de respeitar nossa humanidade compartilhada. Cada um de nós é mais do que as histórias que circulam a nosso respeito. Quando resistimos à tentação de fofocar, estamos escolhendo uma forma mais alta de respeito pelos outros e por nós mesmos. Dando o exemplo e promovendo a empatia, mostramos o caminho para interações mais genuínas e compassivas. Este comportamento não apenas eleva os que estão ao nosso redor, mas também contribui para nosso próprio crescimento pessoal. Ao adotar esses princípios, desenvolvemos uma mentalidade resiliente, empática e positiva. Pensar na fofoca como uma ferramenta destrutiva nos ajuda a entender seu verdadeiro impacto negativo. Cada comentário negativo é como disparar lama, manchando a reputação de alguém e prejudicando nossa própria integridade. Além disso, uma frase do Marco Aurélio que me marcou é: cada minuto que gastamos cuidando da vida dos outros é um minuto que desperdiçamos da nossa própria vida. Espero que esse vídeo tenha feito sentido e que você possa viver uma vida mais leve, com ânimo e vontade. Se você chegou até aqui, comente o quanto o estoicismo tem te ajudado em sua jornada. Agora, para descobrir 8 maneiras de lidar com quem acha que sempre tem razão, assista o vídeo que está aparecendo à sua esquerda. Obrigado mais uma vez por estar aqui.